carta de prisão. E uma dessas cartas é a carta aos Efésios, conforme a carta aos Colossenses, Filipenses, Filemão. São 4 cartas que Paulo escreveu quando ele estava preso. Carta aos Efésios é uma carta mais doutrinária de todas as igrejas. A igreja mais doutrinária é a igreja de Éfeso. De todas as igrejas, a igreja de Éfeso foi a igreja que Paulo passou mais tempo, 3 anos naquela igreja. A igreja mais estruturada é a igreja bíblica, a igreja da palavra. Os historiadores falam que aquela igreja, realmente, Bíblia, Paulo passou por aquela igreja 3 anos. Aquela igreja passou ali. João foi também pastor daquela igreja. Timóteo também foi pastor daquela igreja. Apolo, o pregador avivalista, passou pelaquela igreja. É uma igreja que era fortalecida, era uma igreja forte na palavra. Por isso que quando o apóstolo João escreve lá o Apocalipse, e Deus dá a revelação a ele, e envia as 7 cartas às igrejas do Apocalipse, a igreja de Filadélfia, a igreja de Pérgamo, a igreja de Sardes, a igreja de Tiatira. A primeira carta que vem, que João vê na revelação, Deus fala, a igreja de Éfeso, Apocalipse capítulo 2, e Deus começa a abrir o céu e começa a revelar, carta à igreja de Éfeso. Assim diz o Senhor: eu conheço o teu trabalho, eu conheço a tua obra, eu conheço a paciência que você tem, eu conheço que você não tolera aqueles que dizem que são apóstolos, que não são, que você coloca a prova, trazendo para o dia de hoje. Eu sou pastor, mas a igreja de Éfeso, que era uma igreja de palavra, não aceitava qualquer um, achasse misterioso, colocava o crente, colocava aquela pessoa à base da prova. Mas eu sei que vocês trabalham pelo meu nome e não se cansam. Era uma igreja que não tinha barreira, era uma igreja que não tinha tempo ruim, era uma igreja que não tinha cansaço, era uma igreja que o próprio Senhor fala: eu sei que vocês trabalham pelo meu nome e não se cansassem, mas tem uma coisa, que deixaste o primeiro amor. Eu não sei o que entrou naquela igreja, eu não sei o que entrou na vida dos crentes. Vamos começar já a aplicar a palavra, que eles deixaram o primeiro amor. Se fosse da igreja de Corinto, eu até entenderia, porque era a igreja mais problemática. E a graça de Deus sobre a igreja de Corinto foi tanto, porque era a igreja que tinha os 9 dons espirituais. Era uma igreja poderosa, não tinha enfermidade, não tinha doença. Deus, para que entrasse naquela igreja, que Jesus não curava. Era uma igreja que tinha a revelação do céu, Deus revelava o oculto, o secreto e o profundo. Era uma igreja que tinha os dons de milagres, dons de sinais, dons de maravilha. A palavra do conhecimento estava sobre aquela igreja, ao ponto que o apóstolo fala que nenhum dom faltava naquela igreja. Mas era uma igreja que tinha 4 grupos, eu até entenderia. Mas a igreja de Éfeso, que era uma igreja que passou ali os maiores pastores, era uma igreja que realmente tinha ali, o apóstolo Paulo passou mais tempo naquela igreja. Mas chegou um determinado tempo que aquela igreja abandonou o primeiro amor. E eu vou deixar isso aqui para a pastora Prena, quando for o culto da palavra, que eu poderia começar aqui, abrir um leque aqui. O que é na minha vida, o que é na tua vida, o que levou você que está aqui a vida afastado, desviado, e abandonou a Cristo, largou a Cristo. Mas nesta noite, a graça de Deus está te chamando. Nesta noite, a graça de Deus te chamando, porque Deus é misericordioso sobre a tua vida. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Na banda calachadaba, amando e cobararaio. Mas foi uma igreja que Deus derramou
também o seu poder sobre aquela igreja. Irmãos, falar da graça de Deus e falar de alguns atributos que Deus tem, conforme bondade, misericórdia, eu poderia citar vários aqui. Mas tem 3 atributos de Deus que dá um nó para aqueles que não são crentes em toda a história da humanidade, e às vezes para aqueles que são crentes, independente se ele é pastor, se ele tem 100 anos de ministério pastoral, se ele tem 50 anos, se ele é um grande pastor. Amor de Deus, foi lido aqui na palavra introdutória. Nem o apóstolo João, não tem como eu e você entender. Podemos até entender o amor do pai para com o filho, o amor da mãe para o amor do casal, mas não tem como nós entender e medir o amor de Deus. Por isso que João escreve, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse, mas para que o mundo fosse salvo. Então o amor de Deus sobre a humanidade, mesmo o homem fazendo coisas terríveis, mesmo o homem falando coisa terrível, conforme algumas pessoas dentro da humanidade dizem que é ateu, que Deus não existe, mas ali está o amor de Deus sobre a vida daquela pessoa, porque Deus podia matar e fulminar aquela pessoa, mas ali está o amor de Deus. E a graça e a misericórdia, os atributos de Deus, que Deus é comunicável com o ser humano. O outro atributo é a misericórdia de Deus. Vamos entrar aqui. Graça, misericórdia. Graça, misericórdia. Misericórdia de Deus. Graça, favor imerecido. Charisma, é aquilo que você não merece. Graça é aquilo que você não merece. Fica bem gravado na tua cabeça. O que é a graça? É aquilo que eu não mereço. O que é a graça? É aquilo que nós não merecemos. O que é a graça? É aquilo que eu e você não merece. E o que é misericórdia? É aquilo que eu e você merece. Por isso, obrigado, desceu fresquinho. Deus revelou a Jeremias, Lamentações, que as misericórdias do Senhor são a qual não ser consumido, porque ela se renova a cada manhã. E o que é misericórdia? É se colocar um no lugar do outro. Um dos atributos que Deus mais manifesta na vida do ser humano, daquele que é crente e não crente, é a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. O homem peca, o homem erra, o homem se afasta, o homem desvia, o homem fala muito, um montão de coisas que Deus não existe, que Deus não quer. Eu não quero mais, vai para lá do pecado, conforme o nosso irmão falou aqui. Não, outros estão lá falando coisas terríveis, outros estão presos nas seitas, nas religiões, nas heresias, outros estão presos no crack, na cocaína, na maconha, mas lá tem a misericórdia, mas lá tem a misericórdia, mas lá tem a misericórdia, porque às vezes a igreja está orando, papai e mamãe está orando, está clamando, às vezes o irmão, às vezes um colega está orando. Jesus tem a misericórdia. E eu vai me lembrar, uma das coisas que às vezes mais um pai, uma das coisas que às vezes mais a mãe faz é: Jesus tem a misericórdia do meu filho. O filho vem pode dar tapa na cara, o filho vem pode falar mal da mãe, mãe me deixa, pai me larga, mas a mãe fala: Jesus tem a misericórdia, Jesus guarde ele lá, Jesus protege ele lá, Jesus. E a misericórdia de Jesus vai e protege, guarde. Mas quando ele aceita Jesus como único e eterno Salvador, ele vai testemunhar, ele vai falar que verdadeiramente a misericórdia estava sobre a vida dele. Aleluia. Então a misericórdia Aleluia. é aquilo que eu e você merecemos. A Bíblia fala, quando Paulo escreve a carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 23, que todos pecaram e destituíram, dependendo da tradução, afastado está da presença da glória de Deus. Paulo escrevendo Romano, olha para a terra e fala que não existe um justo sequer. A Bíblia fala, Romanos 6, 23,
O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aleluia. Quando nós pecamos, a graça de Deus está ali. Quando nós pecamos, a misericórdia de Deus está ali. Quando nós pecamos, a misericórdia, a bondade, o amor de Deus está ali. Porque merecemos a morte, mas entra a misericórdia de Deus. Em toda a Bíblia Sagrada, nós vemos, Deus do Antigo Testamento, nós vemos a graça, os atributos de Deus sendo manifestados. Antigo Testamento, você não vai encontrar a palavra graça, ela vem no Novo Testamento. Por isso que o apóstolo João, escrevendo logo lá no primeiro capítulo, João fala que a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Deixa eu parar um pouquinho aqui para refrescar a tua mente. Vamos lá. A graça de Deus no Antigo Testamento, Deus fez o homem, Adão, o primeiro homem na face da terra. Deus falou com Adão: Adão, de toda a árvore do jardim você pode comer livremente. Só tem uma árvore, a da ciência do bem. Essa você não pode comer. Não foi Apocalipse, que algum disse que é difícil de entender. Não foi a visão de Ezequiel, uma roda dentro de outra roda, que é difícil de entender. Então, Deus aí quando se revela ao homem, Deus quando fala com o homem, Deus fala bem nítido, bem claro. A-E-I-O-U. Adão, de toda a árvore você pode comer, mas da árvore da ciência, dessa você não pode comer. Porque no dia que você comer, tu vai morrer. Ah, não estou entendendo essa visão. Ah, irmã, esse sonho com a irmã, eu também não estou entendendo. Ah, é melhor você olhar mais um pouquinho. Ah, Deus me deu uma visão assim, uma revelação. Não, Deus falou nítido, bem legível. Adão podia comer toda a árvore. Deus só proibiu ele de comer. O que Adão fez? Adão não obedeceu a voz de Deus e foi lá e comeu. Quando Adão comeu, era para Deus matar ele. Ele não morreu fisicamente, mas ele morreu espiritualmente, que foi a pior morte. Às vezes você pensa que a pior morte que tem na face da terra não é uma carreta passar por cima de mim. Não é uma carreta. Conforme uma irmã chegou perto de mim e falou: Denilson, eu tive uma visão contigo. Vocês oram por mim. Eu falei: conta a visão, irmão. Eu vi uma carreta passando em cima de você, você virava um mingau. Eu falei: irmã, tomore por mim. Eu não estou preocupado como que vou morrer, se uma carreta vai morrer, porque minha vida está no Senhor. Não adianta eu morrer. Eu queria deitar, botar minha cabecinha no travesseiro e acordar lá na glória, ser enterrado conforme os faraó, mas a alma ir direto para o inferno. A Bíblia fala de Jesus contando uma parábola do rico de Lázaro, o rico na sua pompa. Lázaro disse que os cães lambiam as chagas, mas quando ele morreu, ele foi para o céu de Abraão, mas o rico foi lá para o inferno e ficou queimando lá. Entenda bem, não precisa de uma visão da revelação que te entregar, porque a tua vida está nas mãos do Senhor. Ali só teu corpo, porque a tua alma está com Deus. Xalabanda, calabá. Deus, aleluia. Bendito é o teu nome. Aos olhos de Deus, a pior morte
é a morte espiritual, é a separação, a comunhão, porque Deus fez o homem para se relacionar. A Bíblia fala que antes de Adão pecar, sempre a graça de Deus estava sobre Adão, sempre Adão estava ali na viração do dia, Deus vinha, se relacionava, Deus vinha e falava com Adão, não tinha barreira, não tinha nada. Mas quando o pecado entrou, acabou o relacionamento. Quando o pecado entrou, rapidinho, o que fez? Adão foi esconder 3 coisas quando o pecado entrou. Guarde isso, porque eu estou passando, vou continuar passando, e você também vai passar, já passou, vai continuar passando, e vai continuar a passar. O pecado, quando entrou na humanidade, 3 coisas desceu rápido, entrou na vida do ser humano: o medo, a vergonha e a culpa. O medo, a vergonha e a culpa. Todo ser humano carrega isso. Todo ser humano já passou, está passando, vai passar, por causa da natureza pecaminosa. Adão, quando pecou, entrou na hora. O medo, a culpa e a vergonha. Porque quando Deus foi a ele, entenda bem, o homem quando peca, o homem quando fala, certa vez convida uma pessoa para vir para a igreja que não é crente, mas como é uma luta, como é uma batalha, como é uma batalha para uma pessoa às vezes, parece de tudo. Às vezes quando o crente pega também, começa às vezes a pessoa não entenda bem, não está errado. Se ele senta no primeiro banco, ele vai lá pro último banco quietinho, fica assim, assim, outros começam a voltar, começam a subir na igreja, às vezes a pastora vai lá ver, o pastor vai lá ver, o que houve, irmão? Pai, você não é de voltar, você está bem? Não, hoje vão até falar, eu quero que me desligue, eu quero que saia, eu estou com problema, eu não vou falar, não vou deixar de falar. Mas entenda bem, a graça de Deus, Deus podia fulminar Adão, Deus podia matar Adão, mas estava ali a graça e a misericórdia de Deus, os atributos de Deus se manifestando. O que acontece? O homem quando pega se afasta de Deus, quebra o relacionamento. É por isso que tem alguns que se afastam e vai embora de vez. Mas tem a misericórdia, o plano e o propósito de Deus. Deus que tomou, não foi Adão que se apresentou perante Deus, porque quando Deus vê Adão, onde tu está, Adão? Quem pode se escolher Deus? Apenas Deus queria que Adão confessasse e revelasse o seu pecado.